Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles, e escreverei nos seus corações. Serei o Deus dele, e eles serão o meu povo. Aleluia! Glória a Deus! Eu queria convidar a Sueli para ler aqui. Glória a Deus. Tem aí Êxodo, Isso é lá, não, né? Êxodo 12. de 1 a 14. O Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito: ele deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, perna e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias dos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como a festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Aleluia! Glória a Deus. Você lembra que ele diz que coma o cordeiro todo, ou seja, tenha Jesus todinho no seu coração. Amém. Coma todo o cordeiro, não tenha Jesus pela metade, não fique em cima do muro, certo? Bom, então nós vamos iniciar o nosso Pêssego, como nós iniciamos, e vamos falar um pouco da história do Pêssego, para a gente entender. Como Sueli leu, é a primeira festa introduzida por Deus aos israelitas. Aqui, diga-se de passagem, os israelitas, os hebreus, não era só os judeus. Judeu fazia parte dos israelitas. Eram 12 tribos. Certo? Preciso que a gente entenda isso. E a gente, para desmistificar aquilo que cresce dentro de muitas igrejas evangélicas, que isso é coisa de judeu. Não, é coisa nossa. Amém. E por estatuto perpétuo. E quando ele diz estatuto perpétuo, não está dizendo para os judeus, não. Ele está dizendo para os israelitas, das 12 tribos de Israel. Amém. Os filhos de Jacó. Então a primeira foi introduzida. Na história refere-se a libertação da escravidão do Egito, celebrada no 14º dia do mês de Nissan. Fica mais ou menos março-abril. Às vezes abril, às vezes março, certo? Pelo calendário judaico, que é diferente do calendário gregoriano. O primeiro Pêssego foi lido. Ocorreu no Egito, certo? Ocorreu no Egito, chamado Pêssego Mizraim, porque Mizraim é a terra do Egito. Na noite da 10ª praga, o sangue do cordeiro foi o preço da libertação. Daí é o quê? Sombras dos bens vindouros. Deus já estava mostrando, Jesus já estava mostrando, eu vou aí. E esse cordeiro, eu vou representá-lo. Certo? Segundo Pêssego, um ano depois, no deserto do Sinai,
após o pacto de Deus com Israel. Alguém leia, Lucinha lê, Lucinha lê, Números 9, de 1 a 5. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo: que os filhos de Israel celebrem a Páscoa a seu tempo determinado. No dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado, a celebrareis. Segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos, a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então, celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto de Sinai, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Esse foi o segundo Pêssar, que a Bíblia relata. O terceiro Pêssar foi 40 anos após, segundo relatos bíblicos, certo? 40 anos após. Eu pedi a Lilita para ler exatamente esse Pêssar. O pessoal para longe. Ah, você não lê perto, né? Não é. Certo. Então, diga aí para as pessoas. Quem achar, para Vem cá. a mensagem. Pronto, está aqui, está aberto. Foi exatamente em Josué 5, de 10 a 12. Tá aqui. É, aqui. 10 a 12, né? É. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte, o da Páscoa, neste mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produzidos naquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Aleluia. Certo? A partir daí, quando eles se estabeleceram em Israel, certo? Após a construção do templo de Salomão, o Pêssar era comemorado em Jerusalém, certo? Este ritual acabou com a destruição do templo, certo? Mas no tempo áureo de Salomão, subia todos os israelitas, certo? Subiam a Jerusalém e para comemorar o Pêssar, para relembrar o memorial que Deus deu como estatuto perpétuo. Chegou-se a ser morto 256 mil cordeiros. Nossa. 256 mil no templo. Para a comemoração do Pêssar, certo? Que era a festa. Por quê? Porque é sombra dos bem-vindores. Deus estava mostrando ao seu povo. Um dia eu chego lá. Certo? Então, esse Pêssar, ele acabou após a destruição do templo em 586 a.C., certo? Por Nabucodonosor. Retornando 70 anos após, eles retornam na reconstrução do templo por Esdras e Neemias. Esdras 6, 19 a 21. Quem quer ler? Aqui eu botei... Naísa, lê. Acho que eu vou para Ele está aqui, eu vou dar para você. Passa aqui. Esdras 6, 19 a 21. Está aqui, ó. A celebração da Páscoa. Glória a Deus. 19 até 21. Certo? Até 21. No 14º dia do primeiro mês, os exilados celebraram a Páscoa. Os sacerdotes e os levitas tinham-se purificados, estavam todos cerimonialmente puros. Os levitas sacrificaram o cordeiro da Páscoa por todos os exilados, por seus colegas sacerdotes e por eles mesmos. Assim, os israelitas que tinham voltado do exílio comeram do cordeiro, participando com ele todos os que se haviam separado das práticas impuras dos seus vizinhos gentios, para buscarem o Senhor, o Deus de Israel. Agora vejam bem, agora sim, agora quem fez a Páscoa agora
após a destruição do templo, só os judeus. Por quê? Judeus e algumas das tribos, principalmente os levitas, que ficaram com eles. Porque, lembrem-se, em 722 a.C., as 10 tribos acabou. Deus renegou as 10 tribos, virou as costas para as 10 tribos de Judá, das 10 tribos de Israel, certo? E disse, vocês não são mais meu povo. Lo-ami. Então eles se espalharam, acabou. E aqui não. Com Judá, Deus teve a sua misericórdia, os castigou, porque eles também estavam entrando nos erros dos israelitas, chamados ou efraimitas, e Deus os castigou com 70 anos de exílio aonde? Na Babilônia. Mas eles ficaram lá, juntos, cultuando a Deus. Os israelitas não. As 10 tribos perdidas, que eram chamadas tribos de Israel ou Efraim, se perderam. Viraram idólatras e Deus virou as costas para eles. Certo? E disse que este não é mais meu povo, não terei mais misericórdia de vocês. E os judeus voltam, com Neemias e Esdras. E quando eles voltam, eles festejam a Páscoa. Certo? Só que, no passado tempo, veio o período helenístico. Certo? E com a cultura helenística, certo? Os israelitas os judeus começaram a esquecer das festas do Senhor. Agora só judeus. E eles começaram a esquecer, deixar para lá. Foram adquirindo uma cultura mundana, certo? Como, muitas vezes, alguns que são chamados por Deus adquirem. E aí eles ficaram. Só que houve uma revolta no período asmoneu, certo? Chamada após a revolta dos macabeus, que surgiram religiosos judeus. E esses religiosos, os fariseus, os saduceus e os essênios, cuidado quando olhar fariseu e achar que fariseu é sinônimo de hipócrita. Tinha fariseus hipócritas, mas os fariseus, eles tiveram uma importância tão grande em manter, guardar a lei, guardar a Torá, que vocês não imaginam. Certo? Então, nesse período, eles voltaram a restabelecer o calendário das festas, e o Pessa foi instituído com o Seder, a ordem, certo? A ordem a serem cumpridas, baseadas na passagem da Torá. Êxodo, esse eu vou ler, sabe? Êxodo 6, 6, 7. Aí está o Seder do Pessa, baseado em Êxodo 6, 7. O que é que diz Êxodo 6, 7? São 4 fases do Pessa, que nós estamos falando da história, mas nós vamos fazer aqui, todos nós, certo? Primeiro, purificação. Eu os tirarei das cargas do Egito. Aleluia. Purificação, santificação. Segundo, libertação. Isso está escrito em Êxodo 6, 6, 7. Eu os libertarei com grandes juízos. E foi grandes juízos que ele fez contra o Egito. Pragas, destruição e morte dos primogênitos. Terceiro, redenção. Vos resgatarei com braços estendidos. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Essa é a fase mais importante É dos mesmo. cristãos. Vos resgatarei com braços estendidos. Eita, Ele estendeu os agora braços. entendi. E quarto, aceitação. Aí sim, aquele povo que ele virou as costas, chamou de É Lo-ami, verdade. não meu povo. Ele diz: eu os farei meu povo. E serei vosso Deus. Aleluia. E é por isso que nós estamos aqui. Glória a Por causa Deus. disso. Sim, Oh, glória. Claro que o Pessa tinha um ritual. Até Esdras e Neemias, os alimentos importantes do Pessa eram 3. Marô, marô. Ervas amargas.
Vocês vão comer. Amém. Vocês vão ver que é amargo mesmo. Segundo, sim. Ervas amargas. Para quê? As ervas amargas, gente, vamos trazer para a nossa vida, né? Que apesar de passarmos por tribulações, apesar de passarmos por momentos tão amargos, né? De provações, como o Senhor disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. Então, assim como Ele já tinha nos preparado, nós iremos muitas vezes passar por momentos de deserto na nossa vida. Mas todas elas, o Senhor nos livrará. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lembrar de que? Da escravidão no Egito. Quem aqui não foi escravo no Egito? É verdade. Eu fui. Todos nós fomos. Todos nós fomos escravos no Egito, escravos do pecado, escravos dos pecados do Egito, certo? Da idolatria, da feitiçaria, certo? Segundo, matzah, pão sem fermento. Pão sem fermento. É uma reflexão para cada um de nós. Para que possamos hoje, já a gente vai estar todo mundo junto, né? Vai ter outros momentos, mas para a gente fazer uma reflexão de como anda a nossa vida. Às vezes pensamentos maliciosos, caluniadores, contra os nossos próximos, contra o nosso irmão, né? Às vezes calúnias, difamações, falta de amor, falta de ajudar aquele que muitas vezes está caindo e que precisa que a gente dê a mão para ele se levantar. Então, como é que anda a nossa vida com relação ao próximo? Será que realmente nós estamos fazendo com que os nossos ouvidos só escutem as coisas que sejam boas e agradáveis ao Senhor? Que os nossos olhos só enxerguem aquilo que o Espírito Santo quer nos mostrar? Que a nossa boca só saia algo que venha edificar? Como é que anda o nosso coração? Então vamos retirar o fermento, aquilo que impede muitas vezes do fluir do Espírito de Deus, e deixar que só os frutos do Espírito possa estar sendo derramado nas nossas vidas. Amém? Aleluia. Então, pão sem fermento. E por fim, o convidado mais importante. Cordeiro. Cordeiro. Certo? Esses eram os 3 alimentos básicos até Esdras e Neemias. No decorrer do tempo, os fariseus estabeleceram outros alimentos. Na época de Jesus, não eram só esses 3. Havia outros alimentos, certo? Vários alimentos. Por exemplo, o harosset. O harosset é uma espécie de pirê, sabe? Que meio amolecido, que é feito com maçãs amassadas. Claro, eu bati no liquidificador, mas naquela época não tinha liquidificador. Então eles amassavam maçãs, uvas passas, nozes, mel e vinho, e faziam aquele melado. Esse aqui é o bocado melado. O bocado melado que está lá na ceia, quando Judas, com Jesus, olha. que estava juntinho de Jesus, porque ele era o convidado mais importante. Esse aqui, Judas, era o convidado de honra, sentava à direita, à esquerda do anfitrião, que era Jesus. Então, quando ele diz, aquele que coloca comigo, certo? O pão no bocado molhado, ele está dizendo, ele está falando do harosset, certo? Outra coisa que se estabeleceu, você quer falar alguma coisa do harosset? Outra coisa, beitza. Beitza é um ovo. Comi um ovo também. Não era um cozido no fogão, porque não tinha fogão na época. Era cozido aonde? Eles eram queimados, chamuscado, por isso que parece, eu chamusquei esse ovo, cozi, depois coloquei no fogo,
ele fica com essas manchas. Esse era o ovo que se comia na época que Jesus comeu, na época que tem significado, com certeza. Que significado? O povo judeu diz que eles são como um ovo que, quando passado no fogo, né? Quanto mais ele passa, não é cozinhado, é passado no fogo, ele fica duro. O que é que eles querem dizer com isso? Que quanto mais tentam destruir eles, mais forte eles ficam. E para a nossa vida? Para a nossa vida é exatamente mostrando, que eu achei também muito interessante, que quanto mais passamos pela prova, quanto mais passamos por provações, quanto mais passamos por perseguições, quando saímos desses momentos, nós estamos cada vez mais fortes. Amém. Amém? E outra coisa que também lembrava na época de Cristo era, se vocês, bom, com certeza que ele já viu, né? Você entra lá na casa queimada, você vê o templo quando ele foi queimado, e tem esse chamusco, ainda tem essas manchas escuras de quando o templo foi destruído no templo de Salomão, certo? Então, relembrando isso, certo? Então, outra coisa que Jesus comia eram várias frutas. Tinha uva, o mel, certo? Para lembrar a terra onde mana leite e mel. Isso aqui é tâmaras, damasco e frutas de lá, sabe? Frutas inerentes ao Oriente Médio. Então, não se comia só o pão e o vinho. E principalmente, o elemento importante, o vinho. A romã, né, também. Certo? Certo, vários alimentos, assim, tipo frutas da estação, frutas que eram lá. Então, assim foi o bênção de Cristo. Falta água. Certo? E tinha Água salgada. um localzinho com água salgada e As ervas. uma erva amarga. E lembrava que isso era chamado de carpas, certo? Era uma salsa mergulhada no copo de água salgada, para representar o verde da salsa, a vida criada e sustentada por Deus, mergulhada em lágrimas, representado pela água salgada, certo? Então era mais ou menos esses alimentos que se comia na época de Jesus, na época de Jesus. O básico até Esdras e Neemias eram esses três que a gente mostrou, certo? Agora veja bem. Irmãos, é importante essa representação da água salgada, como a gente diz, as lágrimas, né? Porque lá no Salmo diz que nenhuma lágrima nossa é perdida. O Senhor junta todas no odre. Então, cada lágrima derramada por cada um de nós não é desperdiçada pelo Senhor. No tempo certo, essas lágrimas se tornam chuvas serôdias para nós. Amém. Amém. Então nós vamos agora, baseado em Êxodo 6:7, purificação, certo? Como a gente já falou, nós vamos iniciar o ritual do Pêssego. Começa exatamente com o acender das velas. Quero que Lu venha acender as velas, certo? Representando essas velas, as duas vindas do Messias, mas também as duas varas. Aleluia. Oh, glória. A vara de Judá e a vara de Efraim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Bendito seja tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que nos elegeu por sua palavra, em cujo nome acendemos as velas festivas. Amém. Texto bíblico.
Keila, você vai ler Jeremias, aqui, você vai ler Ezequiel 37, 15 a 23. Oh, glória. É pra você mesmo. Valdomiro, aquele que eu mandei você ler. Tá só decorado. Isaías 11, 10 a 13. Reginaldo, Oi, filho. vem cá. Deixa eu pegar a Bíblia. Pega a Bíblia, vai, dá tempo. Tem aqui, Regis. Vamos começar com Valdomiro. Isaías. Vamos na sequência. Isaías, Jeremias, Ezequiel. 11, 10 a... Qual foi o meu, gente? Jeremias 31, de 31 a 33. Eita, isso é 10 a 13. 10 a 13. Isaías. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, o qual estará posta por estandarte Isaías 11. dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Aleluia. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que for deixado da Síria e do Egito, e de Pátrios, e da Etiópia, e de Elã, e de Senar, e de Emate, e das ilhas do mar. E levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel. Aleluia. E os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra. Aleluia. 13. Glória a Deus. 13. E afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Vocês entendem agora o antisemitismo? Aleluia. Que eu acho até um pouco errado. É o antijudaísmo. Efraim. É a inveja de Efraim, gente. A inveja de Efraim fez com que se matasse e se perseguisse um monte de judeus. Que ditos cristãos perseguissem. Por quê? A inveja. Por que inveja? Porque Deus virou as costas para eles. E disse, vocês são louco amigo. Certo? Vocês são louco amo. Eu não tenho misericórdia de vocês, nem eu amo vocês. Mas Deus tinha um propósito. E tinha um objetivo. Por isso que nesse objetivo, Jesus disse, eu não vim senão para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse Israel, o povo espalhado, Efraim espalhado. Leia e veja a palavra diferença, desterrado. Eu fui buscar lá em como é o Aurélio. Desterrado, olha, é exilado, não quer saber mais, sabe? E disperso foi o que aconteceu com os judeus. Eles foram dispersos. Eles não foram desterrados. E Deus está dizendo que ia buscar os desterrados também. Deus já estava prometendo. Porque era Jesus quem estava prometendo. Leia aí, gente. Pode ler. Agora, Jeremias é 31. 31 a 33. É ótimo. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Aquela promessa de não mais meu povo, ele diz aí em Jeremias, eles serão meu povo. Gente, quando ele fala nesse segundo Israel aí, ele primeiro fala em Israel e Judá. Ele está falando Efraim e Judá. E quando ele fala o segundo Israel, ele está falando naqueles desterrados.
que estão aqui reunidos e louvando a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ezequiel, a partir do versículo 15, que explica tudo. Até, Que ela gosta. Aleluia. até 28. Eu preguei eu preguei domingo passado na Batista do Bessas justamente esse texto. Glória a Deus. Oh, Senhor. Confirma, né? Então veio a mim essa palavra do Senhor orientando-me. Ó querido homem mortal, filho do homem, pega um pedaço de madeira e escreve sobre ela: propriedade de Judá, incluindo todos os seus companheiros do reino de Israel, que nessa ocasião era Benjamim, Levi e os e levitas. alguns dos outros tipos que foram também. Lembrando que Benjamim carregava no cesto a taça da redenção, né, que José tinha colocado. Em seguida, toma outra tabuinha e escreve nela: Reino de Israel, representado pela tribo de Efraim, incluindo todos os demais israelitas que moram nele. Agora junta uma tabuinha à outra, para que se unam e formem um só pedaço de madeira em tua mão. Quando seus compatriotas te indagarem, não nos explicarás o que isso significa? Tu lhe esclarecerás. Assim declare Yahvé, o eterno Deus: eis que tomarei a madeira de José, que representa a sua matite, né, a vara de liderança, que esteve na mão de Efraim, pertencente a José e as demais tribos israelitas, suas companheiras, e vou juntá-las à vara de Judá. Assim farei delas um único pedaço de madeira, e elas se tornarão Aleluia. um só reino na minha mão. Segura firme diante dos olhos do povo os 2 pedaços de madeira sobre quais escreveste, e prega-lhes: assim diz o soberano Yahvé: tirarei os israelitas dentre as nações para onde foram expatriados, e os reunirei de todas as partes, e os assentarei na sua própria terra. Eu mesmo os constituirei uma só nação sobre a terra, nos montes de Israel. Haverá um único rei, nosso Senhor Jesus Cristo, sobre todo o meu povo, e nunca mais serão 2 nações, tampouco estarão divididos em 2 reinos. Não se contaminarão mais mediante sua idolatria e suas imagens de ídolos repugnantes, nem com nenhum de seus pecados e práticas abomináveis, pois eu os livrarei de todas as maneiras pelas quais apostataram da verdade, e sendo infiéis me traíram. Eu mesmo os purificarei, e assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Então um rei semelhante ao meu servo Davi os governará. Todos terão um só pastor, obedecerão fielmente às minhas leis e princípios, e terão o zelo de praticar os meus juízos e estatutos. Viverão na terra que presenteei ao meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais e antepassados, e assim eles e os seus filhos, e os filhos de seus filhos, viverão ali eternamente. E um homem semelhante ao meu servo Davi será o seu líder para sempre. Celebrarei com eles uma aliança de paz, que será uma aliança eterna. Eu os firmarei e os multiplicarei, e constituirei meu santuário, o templo, entre eles por todo sempre. Assim o meu tabernáculo, minha morada, permanecerá com eles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, quando a minha casa estiver entre eles para sempre, todas as nações compreenderão que eu, Yahvé, o Senhor, santifico Israel. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Será que a Deus. gente tem mais dúvida sobre isso? Será que a gente tem mais dúvida? Certo? Uma vara só. Aleluia. Então a nossa inveja, a inveja de Efraim, cai por terra, e nós passamos a amar
a orar Aleluia. e passar, enquanto a gente recebe deles a lei, a gente passa a graça para eles, através da oração. Vamos fazer esse ritual agora. Glória a Deus. Nós vamos representar. Lu, ela tem uma descendência judia, as irmãs também, porque a avó dela era judia. Somos filhos e netos A princípio, de judeus. É. E não só neta, como também do meu bisavô através do meu pai. Certo? Nossa família. Eu, a princípio, fiquei triste quando estive lá no Museu da Diáspora, coloquei meu nome, quis até inventar um nome novo para mim, para ver se saía. Mas não tinha absolutamente nada de judeu. Porém, eu sentia na minha alma que aquela terra também me pertencia. Eita, glória. Então já vale, irmão. Casa de Efraim. E eu estou representando Efraim. Aleluia. E ela Judá. E ela, Judá. Amém. Eis aqui o cajado de Efraim. Eu divido com você, Judá, meu irmão, a luz da redenção e da verdade através de nosso Messias Jesus. E oro para que ele possa se revelar cada vez mais a seu povo, os judeus, como o Messias que eles ainda esperam. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A gente é jubila. Ó, filho de Sião. Eis aqui o cajado de Judá. Glória a Deus. Eu desejo dividir com você, meu irmão. Amém. A luz da redenção e da verdade. Glória. Oh, glória, glória. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Oh, glória, glória a Deus. Todos teu glória, todos teu glória. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Com a Senhor. graça da sua salvação. A santificação pela obediência deles. Prestadas à sua lei. Aleluia, louvado seja o nome do Comparável, Senhor. maravilhoso. É verdade. Toda glória. Colocamos de lado nossas diferenças e nos abraçamos em espírito de unidade. Oh, aleluia. Para sermos só cajado Glória a da mão do Deus. Deus de Israel. Glória a Deus. Aleluia. Michele, 2 Coríntios 7:1. Aleluia. Coisa linda. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso. Santo, santo, santo. Pode ler. 7, versículo 1. 2 Coríntios 7:1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória Vamos a Deus. cantar agora, Alex. Oh, aleluia. Eu quero chamar duas pessoas, certo? Penha ou... Vem duas pessoas aqui. Aleluia. Glória a Deus. Vem cá. Uma vai levar a mão da outra. Aleluia. Vamos cantar como é precioso, irmão. É precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós
sou um com você, o amor do nosso Pai. Somos um com o amor de Jesus. Eu sou um com você, o amor do nosso Pai. Somos um com o amor de Jesus. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. O amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Então, bebamos o primeiro copo de vinho, certo? A bênção, Baru Atah Adonai. Eloheinu melech haolam, Borei pri hagafen. Bendito és tu, Senhor, Glória a Deus. Rei do universo, Oh, que nos dá o aleluia. fruto da vida. Obrigado. Santo és, Senhor. Obrigado. Obrigado, Deus. Senhor, nós te agradecemos pela presença do Espírito Santo que nos purifica. Bendito seja tu, Senhor, nosso Deus, Rei do universo, que nos dá o fruto da videira. Salmo 51. Salmo 51. Hein? Você vai, né? É o Salmo 51. Obrigada. Versículo 1, 2 e o 7. Salmo 51, 1, 2 e 7.